Olá, continuamos aqui com a missão da leitura do Código de Direito Canônico, que iniciamos no último dia 5 de janeiro. Nós estamos no primeiro livro, que trata das normas gerais, e no título primeiro, que fala das leis eclesiásticas. Nós vamos, a partir do cânone 13, vamos até o cânone 22. Cânone 13, parágrafo 1º. As leis particulares não se presumem pessoais, mas territoriais, a não ser que conste diversamente. Parágrafo 2º. Os forasteiros não estão obrigados, primeiro, às leis particulares de seu território, enquanto dele estiverem ausentes, a não ser que a transgressão delas redunde em prejuízo no próprio território ou que as leis sejam pessoais. Segundo, nem as leis do território em que se encontram, com exceção daquelas que tutelam a ordem pública, ou determinam as formalidades dos atos, ou se referem a imóveis situados no território. Parágrafo 3º. Os vagantes estão obrigados às leis universais e particulares vigentes no lugar em que se encontram. Cânone 14. As leis, mesmo as irritantes ou inabilitantes, na dúvida de direito, não obrigam. Na dúvida de fato, os ordinários, ou seja, os bispos, podem dispensá-las, desde que, se tratar de dispensa reservada, essa dispensa costume ser concedida pela autoridade à qual está reservada. Então, muitas vezes, estas leis, por exemplo, no mosteiro contemplativo, a priora liga para o ordinário e o ordinário a libera para que seja determinado um novo jeito de agir. Cânone 15. Parágrafo 1º. A ignorância ou erro a respeito de leis irritantes ou inabilitantes não impedem o efeito delas, salvo determinação expressa em contrário. Parágrafo 2º. Não se presume ignorância ou erro a respeito de lei, de pena, de fato próprio ou de fato alheio notório. Presume-se a respeito de fato alheio não notório, até que se prove o contrário. Cânone 16. Parágrafo 1º. Interpretam autenticamente as leis o legislador e aquele ao qual for por ele concedido o poder de interpretar autenticamente. Parágrafo 2. A interpretação autêntica, apresentada a modo de lei, tem a mesma força que a própria lei e deve ser promulgada. Se unicamente esclarece palavras da lei, já por si certas, tem valor retroativo. Se restringe ou estende a lei, ou se esclarece uma lei duvidosa, não retroage. Parágrafo 3 do cânone 16. A interpretação, porém, dada a modo de sentença judicial ou de ato administrativo para um caso particular, não tem força de lei e somente obriga as pessoas e afeta os casos para os quais foi dada. Cânone 17. As leis eclesiásticas devem ser entendidas
segundo o sentido próprio das palavras, considerado no texto e no contexto. Mas, se o sentido continua duvidoso e obscuro, deve-se recorrer aos lugares paralelos, se os houver, à finalidade e às circunstâncias da lei, bem como à mente do legislador. Cânone 18. As leis que estabelecem pena ou limitam o livre exercício dos direitos ou contêm exceção à lei devem ser interpretadas estritamente. Cânone 19. Se a respeito de determinada matéria falta uma prescrição expressa da lei, universal ou particular, ou um costume, a causa, a não ser que seja penal, deve ser dirimida, levando-se em conta as leis dadas em casos semelhantes. Os princípios gerais do direito aplicados com equidade canônica, a jurisprudência e a praxe da Cúria Romana, a opinião comum e constante dos doutores. Cânone 20. A lei posterior abroga ou derroga a anterior, se expressamente o declara. Se lhe é diretamente contrária, ou se reordena inteiramente toda a matéria da lei anterior. A lei universal, porém, de nenhum modo derroga o direito particular ou especial, salvo determinação expressa em contrário no direito. Cânone 21. Na dúvida, não se presume a revogação de lei pré-existente, mas leis posteriores devem ser comparadas com as anteriores e, quando possível, com elas harmonizadas. Cânone 22. As leis civis, às quais o direito da Igreja remete, sejam